pessoal, estamos iniciando mais um Papo de Imóvel aqui com a SSI, com um convidado muito especial, Clóvis, do grupo VPR. Fazia tempo que a gente queria, desde o começo do nosso projeto, a gente gostaria de estar trazendo ele aqui. Tem um papo bem bacana, novidades vindo aí. E gostaria de estar te apresentando então, Clóvis. Tudo certo? Tudo certo. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. E estamos aí para fazer um bate-papo e transformar esse podcast aí em algo dinâmico e divertido também. Legal, com muita informação. Obrigado pelo convite. Cláudio, para a gente começar, queria que tu explicasse mais ou menos como é que começou a ideia de construir, como é que começou a VPR? Então, eu sou nativo de Itapema, então eu consegui enxergar a cidade. Nativo, é viu? difícil. Hoje tem que catalogar os nativos. É verdade, cara. Eu iniciei, obviamente, numa empresa familiar com 16 anos. Eu iniciei o curso de administração de empresas e trabalhei numa empresa familiar que era o hotel. Então lá eu ocupei a pasta de gerente financeiro, tinha uma gerente geral do hotel. Quando eu estava me formando em administração, eu assumi a gerência do hotel. Depois eu fiz direito, uma outra faculdade. E aí nesse meio tempo, a gente tinha um investimento no bairro Morretes, que a gente fez de uma área e a gente pretendeu lotear ela. Então eu daí fiz o Cresci, porque para tu abrir uma empresa e ter o responsável técnico na parte do loteamento era importante. Então até então eu comecei a despertar para o mercado imobiliário. Aí eu tirei o Cresci, na época eu fiz também a SUSEP, que é Superintendência de Seguros Privados, porque eu via também uma oportunidade de poucas corretoras de seguros em Itapema. E aí eu na época abri daí a imobiliária. Olha só. E trabalhei junto com a Fênix Empreendimentos, fizemos uma parceria e iniciamos um dos maiores loteamentos do bairro Morretes, que é o Jardim Morretes 2. Sim. Então a gente criou daí a empresa, porque era proprietária dos lotes, e iniciamos o loteamento. E um fato interessante é que na época, enquanto estava idealizando o loteamento, eu conversava com o Tito, que é o proprietário da Fênix, e ele falava, Cláudio, vamos abrir aí um próximo loteamento. Eu falei, cara, eu tô nesse meio do mercado imobiliário e eu tenho vontade de ir para verticalização. Ele disse, cara, mas tu vai sair do loteamento que tu coloca a infraestrutura, muito menos incômodo, e tu vai para verticalização, que não só tem a obra, a construção, tem a pós-obra. Eu falei, cara, é porque eu tô inserido nesse mercado e eu quero ser a outra ponta. E aí eu acabei saindo da empresa familiar, do hotel. Eu tinha adquirido uns lotes no Morretes, com o trabalho que eu fiz lá no hotel. Na época, o Morretes tinha valores bem interessantes. Sim. E eu vendi para ter um caixa e iniciar a primeira obra. Então, eu iniciei a primeira obra alto padrão no bairro Morretes, que foi o Galatas Residência. Legal. O único na época com 3 suítes e 2 vagas. E ainda pele de vidro na fachada. Olha só. Isso pro bairro. Alguns me chamavam, mas tá louco, o bairro não comporta esse padrão. Eu falei, cara, mas eu já comecei a investir no bairro com loteamento. Eu acho que é a minha porta de entrada. E é acreditar na região também. Exatamente. Só quanto tempo atrás? Cara, vai fazer o quê? Foi em 2013, 14. Olha só, cara. Faz um tempinho. E engraçado é que quando eu tava entregando o Gálatas, até a entrega do Gálatas ofereciam para mim permutas no Morretes. E eu já queria dar uma migrada para meia praia. Porque até então era um bairro, né, que sempre comercialmente foi muito forte em Itapema. E aí, quando eu tava no final do Gálatas, começou a aparecer permuta na meia praia. E por coincidência, apareceu uma permuta para mim na quadra-mar da meia praia. E eu lembro que na época a gente tava brigando com essa permuta. Uma imobiliária me ofereceu ela e a outra imobiliária tava com outro construtor na cidade. Outro construtor forte, inclusive, na cidade. E eu tava com uma obra sendo entregue. E aí foi pra família decidir a permuta. E eu falei, cara, eu sou cristão, então eu tenho sempre como propósito, e depois eu conto um pouquinho pra vocês dessa história da VPR, né? Com certeza. O propósito que eu tenho de levar o nome nos empreendimentos, são tudo nomes que a gente tem uma relação, né? Nunca preguei religiosidade. Mas remetem a isso. Eu sempre tenho esse propósito de não homenagear também, devolver um pouquinho do que ele nos dá, levando esse nome nos empreendimentos. Isso, então, desde o Gálatas, Gênesis e, enfim,
Se vocês observarem toda a linha dos nossos lançamentos, tem essa homenagem aí ao criador, né? E aí, essa permuta, ela foi, obviamente, a família, pelo histórico de obras entregues, optou pela outra construtora. E aí eu recuei e falei, cara, vou deixar assim, vou concentrar aqui. E aí, passou um tempo, os corretores que tinham me apresentado voltaram e falaram, tens interesse ainda naquela? Eu falei, como assim? Porque a construtora que eles escolheram, eles estão pedindo mais algumas coisas em contrato, eles querem também um tipo de garantia. A construtora falou que não dá porque a garantia deles é o histórico de obras entregue, e eles estão meio que, a construtora agora está se enrolando para assinar, e eles estão meio que não tão felizes com... Sim. Tu consegue atender essa demanda, isso e aquilo? Eles consigo. Então vai para ti. Aí eu falei, opa, voltou. Então isso realmente é um propósito que tá sendo atendido, porque daí seria a minha segunda obra, mas na quadra mar de meia praia. Seria totalmente... Exatamente. Aí lá iniciou o Gênesis. Então foi a grande virada, porque o Gênesis, ele foi uma obra de alto padrão, 4 suítes, 3 vagas de garagem, algumas unidades com 4 vagas, na quadra mar de meia praia. Aí, obviamente, quando eu fui para meia praia, eu tive que enfrentar uma dificuldade também comercial na época, por conta que era uma construtora ainda pequena, tinha só histórico de uma obra entregue, então eu tava brigando já com as construtoras de mais renomes, mas dali foi só Mas tudo tem um começo. Com certeza, ali foi um grande avanço. Cara, tu pegou então a transição no mercado imobiliário, né? Onde era muito 4 suítes, apartamentos de 200, 230 metros quadrados. Hoje, pelo menos eu enxergo dessa forma, as famílias diminuindo. Sim. Então aí a gente começa a falar dos compactos de luxo. Exato. Né? Porque eu não gosto do termo interesse social. Interesse social. Não tem nada a ver com interesse social, Nada né? a ver, cara. Até Porque são apartamentos de alto padrão. Com certeza. Né? Então tu pegou toda essa transição. Foi fácil? Foi difícil? Então, quando eu iniciei o Gálatas no bairro Morretes, muitas consultoras não enxergavam Morretes como uma oportunidade. Exato. Para construção. Até porque a meia praia ainda tinha muitas oportunidades de lotes disponíveis e permutas. Sim. Depois eu fui para meia praia para justamente estar no meio desse grande assédio, desse grande mercado. Vitrine. E a lei de interesse social, ela começou a ser explorada e eu digo que algumas aproveitaram, algumas não, todas aproveitaram a potencialidade da lei, né? Porque tu foge da outorga onerosa e basicamente tu pega, tu foge daí do índice K, que no Morretes era um índice até um pouco maior que meia praia, era 40 e meia praia 35, o que também já teria um potencial consivo menor. Ela foge do índice K, ela pega a lei que ela basicamente o que eu consigo colocar no embasamento de vagas. Exato. A lei ela tem uma limitação de 70 metros quadrados por apartamento e no mínimo uma vaga de garagem. Ou seja, dá a possibilidade de o que eu consegui botar de basicamente, óbvio que não é esse o cálculo, né? Mas para simplificar, o que eu consigo botar no embasamento de vagas, eu consigo colocar de apartamento. Se eu conseguir em 3 terrenos colocar 75 vagas, eu posso ter 75 apartamentos. Se eu botar 90 apartamentos. Obviamente, o valor do metro quadrado de Itapema, ele tem uma crescente. Então, o bairro Morretes hoje, a gente vende aí a 12 mil, 13 mil metros quadrados, um apartamento de 60 metros quadrados, 65. Exato. Não dá para chamar de interesse social. Não é realmente um compacto de luxo. Até pela estrutura. Exato. Os empreendimentos entregues com home club, então o interesse social mesmo é só o nome da lei, mas ela não deve nem ser usada porque o que está acontecendo é uma modalidade diferente. Eu não diria nem só pelo tamanho de famílias, como também pelo orçamento. Exato. Porque são apartamentos que na faixa de valores que hoje Itapema está praticando, são apartamentos que atingem um valor médio e que cabe no bolso de muita gente. Então, seria uma modalidade de venda muito forte. Atinge todos os perfis. E além do parcelamento direto, né, cara? Exatamente. Isso é um diferencial, né? Nosso, Itapema, né? Nosso. Itapema tem várias, eu diria, vários pontos que chamam a atenção na comercialização, né? A gente sabe que, primeiro, uma agressividade muito grande de construtoras, né? Exato. Esses dias eu até ouvi num podcast aí, são mais de 396 empreendimentos lançados, que daria mais de um por dia.
É uma loucura, né? Se tu for Tem que pensar. ter o teu diferencial para se destacar. Exatamente, é uma loucura. Então a gente vê que hoje, para tu crescer, não é só empilhar tijolo, né? Hoje tem que se posicionar. Eu acredito que, claro, que os corretores de imóveis é que são os responsáveis aí para fazer essa ligação entre o cliente e a construtora. São literalmente os que vendem Itapema. Primeiro vende a cidade, depois vende a construtora. E claro que uma construtora que tem lastros aqui, que nasceu aqui, construtoras que já estão há muito tempo aqui, que hoje já tem um histórico de vendas, já tem um histórico de obras também entregues, traz num perfil de competitividade muito acirrado. O cliente, obviamente o preço chama atenção, a gente sabe, né? Que no mercado imobiliário o preço, forma de pagamento, chama muito atenção, mas o funil da venda também vai, daqui a pouco tá puxando essas construtoras que o cliente ele vai querer ter um pouquinho, né? Hoje compra-se muito papel, né? Exato. Então ele vai querer ter um pouquinho mais de confiança e vai puxar essas construtoras que têm um lastro, têm obras entregues e estão há mais tempo no mercado. Claro que ganha mais força num diferencial ali de venda, isso com certeza. Exatamente. O Clóvis, agora existe a pretensão política, né? Que a gente já está sabendo de algumas coisas aí, né? O que está te motivando a entrar no meio político? Já vem de família política, eu sei. E onde que vai no mesmo caminho da construção do teu negócio? Sim. Cara, essa ideia de entrar para a política ela foi muito recente. Eu até então sempre fugi da política, porque a política é diferente do mundo hoje empresarial, né? Eu não diria a política como essência ela é muito bom, a arte de tu não atingir o poder, mas a consequência dele de ajudar pessoas, de ajudar uma cidade é muito bonita. A politicagem que ela é chata, né? Ela estraga. Minha família obviamente foi, né? Tem esse laço na política, eu nasci nesse meio político. Quando eu nasci meu pai era vereador, então depois ele foi prefeito na cidade e eu acompanhei todo esse cenário e obviamente é um cenário que de certa forma também desgasta e muito, né? Essa vitrine, todo esse julgamento. E eu sempre fiquei fora, eu apostei justamente no mundo empresarial. Minha irmã foi mais para o mundo da política, então sempre fez um trabalho assistencial, atrelado a alguns deputados, parceiros, e também no último, o mais recente foi vereadora na cidade. Mas eu sempre fugi, eu sempre concentrei no ramo empresarial. Fiz todo um crescimento, assim, a própria VPR hoje, eu chamei investidores na época para se tornar sócios, para eu ampliar o leque de atuação, né? Hoje a VPR é VPR.M7, porque eu trouxe de uma sociedade que eu já tinha para ampliar o norte da construtora. Fizemos uma parceria recente com o Bruno, do Bruno e Marrone, como um garoto propaganda. Legal. E aí a gente conseguiu também somar mais obras, um volume maior de obras e atingir também o Balneário Perequê como, né, um município próximo, então outras regiões. Por que eu falo isso? Obviamente, a preocupação nossa, que tem vários lançamentos da cidade, e conversando com alguns corretores, conversando com alguns construtores, a preocupação deles de sustentar Itapema no ranqueamento que ela se encontra hoje, de maior valorização imobiliária, segundo metro quadrado mais caro, e com problemas que a gente já sente, que os próprios clientes já nos relatam. Exato. Problema que vai além, né, da mobilidade urbana, que hoje ele é muito latente. Sim. Mas a própria preocupação com saúde, com segurança. Isso me motivou a pensar também um pouquinho diferente. Obviamente eu não queria ir para esse meio, eu não preciso entrar hoje para uma prefeitura para mudar a minha vida. Exato. Eu já estou estabilizado. Como construtor. Exatamente, eu já estou estabilizado na construtora, na parte financeira. Não é o salário de prefeito que vai me chamar a atenção, né? Hoje de Prolabora eu tiro mais do que isso. E também não seria essa a intenção, mas é justamente esse perfil que eu comecei a observar, que os construtores e corretores, iniciou por aí essa conversa. Já muita gente falava por uma ordem natural de quem nasce nesse ambiente familiar, né? Sim. De uma possível sucessão, mas
foi esse ambiente de discussão no sentido de, cara, a gente tem que se preocupar com a cidade. Exato. Chega nesse ponto. A gente tem que se doar um pouco mais. Se a gente deixar, continua sempre os mesmos. Eu acho que tem que alguém da iniciativa privada, alguém do mundo empresarial, tomar a frente disso, né? E não sei se isso se concretiza, obviamente o eleitor é que vai decidir. Exato. Hoje, como pré-candidato, que eu disponibilizei o nome, é justamente para a gente sentir e dar a oportunidade daí para o eleitor, para quem está aqui em Itapema, para quem trabalha em Itapema, para quem mora aqui, ter também mais opções. Daí é essa voltada hoje do mundo empresarial. E claro que essa cobrança do imóvel, porque o corretor, vocês corretores vendem a cidade. Exato. É muito importante para vocês e principalmente para as construtoras que também edificam, tá emparelhada com o poder público no sentido de ter obras que realmente atendem essa necessidade. Porque daqui a pouco um travamento aí sério em mobilidade, né, que a cidade não consegue ter planejamento ou uma estratégia um pouco acima da curva. Um problema daqui a pouco maior de saúde, não ter um serviço de saúde digno na cidade, que o nosso cliente tem que sair daqui para Balneário. Exato. Isso daqui a pouco pode sustentar de forma negativa e aí a gente não sustenta na base do ranking como maior valorização, Exatamente. o segundo maior metro quadrado. O imobiliário é o que sempre empurrou Itapema. Exato. Né? A gente começou por um turismo muito forte. Itapema já foi cidade só do turismo. Exato. E quando o mercado imobiliário começou a aquecer, e hoje tá aquecido até hoje, né? Eles sempre empurraram Itapema. Eu diria que o poder público, se ficasse neutro, o Itapema já andava, né? Exato. Mas chega num ponto em que a cidade, obviamente, está superlotada, tem muitos empreendimentos. E isso não é o problema. O problema está numa organização que o poder público tem que acompanhar essa demanda. O mesmo poder público que libera essa quantidade de edifícios, que tem um plano diretor que leva um tempo para modificar, Exato. é o mesmo poder público que teria que ter essa visão que toda essa quantidade de empreendimentos, de apartamentos, daqui um dia vai ser um número também de habitantes. A gente não pode ficar pensando em Itapema sempre com 80 mil habitantes. E isso que eu ia falar, porque hoje tu entrega uma obra, cara, vamos botar 3 meses, é só janelinha acesa. Exatamente. Então são novos moradores. E a Exatamente. gente pega muito o cara que ele só quer investir, só que quando ele conhece aqui, ele já faz uma segunda compra porque já é a moradia dele. Exatamente. Então tu imagina como que... Porque como a gente tá falando em off, levantar um hospital é fácil. Sim. E gerir, Exato, que é o mais difícil, né? que é o mais difícil. O problema da saúde, eu sempre, todo esse interesse em disponibilizar o nome por uma necessidade que a gente viu dentro do mercado, é porque a gente sente do cliente no dia a dia, né? Que o cliente ficou mal e ele não conseguiu ser atendido na cidade. Exato. Ele teve que ir para outra cidade. Óbvio que para nós que vendemos a cidade, não é legal. Não é a legal. gente não ouve aquilo com bons olhos. Porque não justificaria a gente estar nesse ranking de primeiro lugar, de maior valorização, de uma arrecadação que hoje estava em 700 milhões e estima-se que daqui nos próximos anos pode chegar a 1 bilhão. Imagina. Não justifica a gente ter sistemas precários ainda, que daí vai da saúde, vai da própria educação, falta creche, falta vagas em creche. O poder público ele tem que estar com uma visão muito mais... quando eu falo empresarial, é aquela que não fica amarrado a Já situações. existe travamento natural Exato. do poder público. Né? E se o gestor vem dessa linha, Essa linha Exato. eu acho que A tem gente que romper. comentava muito que... É lógico, né? Divide opiniões. Sim. Mas eu sou da opinião que um empresário à frente à frente da cidade, Sim. cara, eu acho que vai andar mais. Porque nós temos tudo para andar. Tudo. Exatamente. É aquilo que eu falo. O poder público ele só tem que enxergar na mesma velocidade que o mercado imobiliário está acontecendo. Exato. Está atraindo todo esse público. Está olhando para Itapema Olha a diferente. visão que a gente tem, cara. Exatamente. Ele tem que fazer obras que vai impactar na mobilidade, que vai impactar na saúde, né? A própria educação, que também faz parte dos pilares do desenvolvimento, mas justamente para aquele cliente que comprou, que hoje ele investiu, mas daqui a pouco ele coloca o filho para estudar aqui na região, para ter mais qualidade de vida. Exato. Mas daqui a pouco ele
ele passa só 30 dias, ele tira um pouco o pé da empresa. Daqui a pouco na empresa já tem a sucessão, ele vem morar para cá. Exato. Mas nesse período em que vai acontecendo essas fases, ele tá analisando o que tá acontecendo também aqui. Porque às vezes ele vem de grande centro que não tem problemas que a gente hoje enfrenta aqui. Ele vem de grandes centros que a saúde, mesmo que do SUS, é de qualidade. Exato. E aí, pô, ele tá pagando aqui no metro quadrado, um dos mais caros do Brasil, segundo. Sim. A maior valorização. Aí ele tá vendo a cidade hoje só com uma atração de investimento, mas a nossa qualidade de vida, até o nosso clima que ele traz para essa qualidade de vida. A gente não pode perder essa essência desses futuros moradores que vão vir. Exato. Hoje tem que projetar Itapema para praticamente daqui 20 anos. Projetar Itapema tem para a que pensar população sempre- de 200 mil sempre pra frente. habitantes. 200 mil habitantes. E não exatamente. achar que eternamente vão ficar com 80, 85 mil, Que né? É impossível. Exatamente. Ainda mais, tu é nativo, tu vai lembrar. Eu cheguei em 2003, 2004 aqui. Sim, Nós éramos a cidade ao lado de Balneário Camboriú. exatamente. Hoje não. Hoje nós somos... Ainda tem que confunde, né? Meia praia, né? É, Tá onde? Eu tô em meia praia. Ainda tem. A minha praia, ela desenvolveu muito, principalmente a parte comercial, né? É. E aí ficou Itapema como centro e meia praia, meia praia. Exato, Aí, exatamente. né, Só que, cara, até falando do centro, né? Que bom que tá dando aqui, né, cara? o centro. Eu moro no centro, sou suspeito em falar. Aham, Eu nasci no Sertão, que é um bairro interior de Itapema. aham. Eu sempre brincava que o Sertão é a capital de Itapema. Mas eu nasci no Sertão, um bairro de interior que está a 7 quilômetros do mar. Olha só. Qual que é o interior? Eu acho que é o interior mais próximo Mais do mar próximo. do Brasil. Aham. Hoje, pontos mais distantes, né? Onde a gente tem propriedade lá, vai estar uns 6 quilômetros do mar. Meu Deus. Você está a 6 quilômetros do mar, 10 no interior, ouvindo os pássaros, ouvindo toda a parte, né, de arborismo, e tu fala, cara, ainda existe esse pedacinho de Mas mesmo assim, o paraíso. interior deve ter mudado bastante. Né? Mudou muito, É. mudou muito. E o interior, quando a estrada de chão ela foi tomada pelo asfalto, ali aí já acabou. tira um pouquinho a carinha do interior, né? Já. Embora é muito melhor, obviamente, o asfalto, Aham. só que vai perdendo aquela essência dos carros de boi passando na rua. A própria risicultura hoje diminuiu muito, que era forte ali naquela região. Mas eu nasci no Sertão, depois eu fui pro Várzea, eu morava em frente ao Hospital Santo Antônio. Santo Antônio. Depois fui para minha praia e hoje eu moro no centro. Então, você falou do centro, realmente o centro hoje concentrava no início mais o povo nativo, É. a começar pelo canto da praia, os pescadores, né? Só que hoje há um boom imobiliário por uma região também que ela desperta essa atenção por qualidade de vida. Exato. E a gente conversou isso antes, um dos pontos que destacou o centro foi essa nossa Avenida Beira-Mar, que é um cartão postal. Sim, é um cartão postal, cara. Faz muita Que diferença. o pessoal gosta de, né? Historicamente, eu sempre falo, avenidas beira-mar têm que ser transitáveis. Sim, tem, cara. Além de ajudar na mobilidade, ela vai trazer todo esse charme, né? Balneário Camboriú tem uma bela avenida atlântica. Florianópolis tem. Rio de Janeiro tem, Verdade. né? Itapema, o bairro Meia Praia é uma avenida, é um calçadão só. E a nossa orla é linda, né? Com certeza. Eu acho que explorar a Avenida do Centro, para mim, ela... Claro que lá atrás teve alguém muito corajoso para derrubar tudo isso aí e fazer, né? Sofreu muito com isso. Meu pai, na época, enquanto prefeito na cidade, ele botou máquina aí nessa Avenida do Centro. Isso, na época, prenderam até o secretário de obras, porque foi muito agressivo, só que não tinha outra forma de fazer. Os prédios iam com os canteiros, a piscina, o jardim até no mar, e era área de marinha. Então, obviamente, ali tinha que passar uma avenida. Na época, óbvio que houve um descontentamento muito grande de uma parcela de pessoas que moravam de frente ao mar. Mas se não tivesse feito... Hoje a gente não teria esse cartão postal, pode ser, porque daí ficaria muito difícil, né? Antigamente tinha que ter prefeitos. Eu lembro que historicamente, Balneário Camboriú, na época, acho que era o Pavan que também fez umas obras faraônicas, assim, que aqui Itapema também teve... A Itapema tinha um pouco ainda de cara de sítio, eu sempre falo. Então, essa abertura da Beira-Mar, a da Meia Praia também foi aberta. A Segunda Avenida não existia, Não. era um mato. Verdade. Foi aberto, hoje é a Segunda Avenida de maior comércio. Exato. E migrando pra terceira. já, né, cara? Exatamente, Que ali exato. Então, foram obras feitas na época de um perfil mais agressivo. Sim. Hoje embeleza mais do que cria, né? Hoje tá mais embelezando do que criando. Mas, com certeza, a Avenida Beira-Mar do Centro trouxe
hoje esse mercado mais aquecido aqui para nossa região. Hoje o centro, vocês, né? Vocês que trabalham aqui, com certeza é um perfil de clientes que está numa crescente muito grande. Tá muito grande. E a VPR hoje, ela tá no 7º empreendimento, é isso? Hoje a gente tem, juntando todo o grupo, a gente vai ter aí 4 obras entregues, agora a gente vai ter 5 em construção, iniciando mais 2, 7, mas em futuros projetos a gente consegue passar hoje de mais de 10 empreendimentos aí para ser entregue até 2030, Então, 2031. Já tem bastante novidade então. Tem novidade. No centro a gente também tem já fechado. Eu ia te perguntar. O centro a gente tem uma permuta fechada, a gente está na fase agora de projeto, que vai ser numa linha de flats, numa localização bem privilegiada. Acho que é o primeiro. Eu acho que não, já tem já tem alguma consultora com flat aqui, mas será uma localização bem privilegiada, então é uma aposta que a gente traz para o centro, apartamentos mais compactos, só que não serão flats muito pequenos. A gente vai ter flats aí até de 60 metros. Já se equipara um pouco ao próprio compacto de luxo do Morretes, só que a diferença é que é no centro. E no centro o valor agregado ele é um pouco maior. Então o metro quadrado aqui ele com certeza é maior. Vendo essa visibilidade que vocês já tiveram no mercado, começando no Morretes, estão em Porto Belo também, Balneário Perequê. Sim, exatamente. Quando a gente optou em ir para Balneário Perequê, a gente enxergou ali uma oportunidade, obviamente, porque curiosamente o boom imobiliário aconteceu em Meia Praia, e depois aconteceu no Morretes, e não em Porto Belo, até por conta de um plano diretor antigo que existia. Sim. O Morretes, por estar próximo de Meia Praia, se vendia muito Morretes, claro, tem o fator preço que interfere, mas o fator preço ele tem que estar aliado a uma oportunidade. Se vendia muito Morretes porque era o bairro mais próximo da Meia Praia. E naturalmente, estrategicamente, a gente se posicionou ali no início, depois Meia Praia, e depois do Morretes veio o Tabuleiro, né? O próprio Várzea está agora desenvolvendo. Exato. O centro daí começou, o centro sempre foi mais preparado para grandes empreendimentos, né? Empreendimentos maiores, até porque tinha também espaço. E aí o Balneário Perequê, com a mudança do plano diretor, começou a ser a bola da vez. Bola da vez porque houve um boom imobiliário muito grande lá. Ali foi, né? Então, até por oportunidade de terrenos. Exatamente. A facilidade de encontrar permuta em Balneário Perequê era gigante. Hoje já está escasso. Hoje já tá escasso. Mas, não é um lapso temporal muito grande. Pois é. Questões aí de, sei lá, 4 anos. Então, e aí tu tinha opções de frente Atílio. Atílio. E aí construtoras de Itapema foram, tinha uma construtora também de Porto Belo lá que já estava atuando muito forte. Aí invadiu Itapema e houve um boom imobiliário em Balneário Perequê. Que da Ironildo para a esquerda, que seria a quadra do mar de Balneário Perequê, e agora tá uma crescente muito forte na parte da direita da Ironildo, né? Porque hoje o bairro não é tão grande, mas ele tem muito espaço ainda para edificações. Para verticalizar todo o Balneário Perequê ainda, com certeza já tem muitos projetos, mas tem bastante oportunidades ali acontecendo. E ali que tá vindo do zero, né? Porque aqui ainda tu vê alguns prédios antigos indo pro chão e dando lugares a novos. Ali parece que tá vindo tudo novo. Ali ainda não tá nessa fase. Tudo novo, exatamente. O final da Meia Praia, se vocês observarem, ali onde está localizado o Gênesis, na 305, o final da Meia Praia já são de edificações mais novas, porque no passado encontravam-se mais casas. Aí tu vem mais pro miolo da Meia Praia, aí os prédios mais antigos já estão na mira, ou já estão permutados, ou tá nessa briga de construtor comprar. Quase impossível. Vai derrubar. E pra quem não conhece, né, cara, tem uma vez a gente passando com um cliente e esquecemos de avisar. Que ela falou, quando cheguei em Porto Belo, não conhece, né? Sim. E a gente cruzou a ponte e foi indo. Quando chegar me avisa. Pra tu ver como a verticalização já tá tão unida ali, cara, que pra quem não conhece, não sabe que você tá... Exatamente. Eu sempre falo, quando a gente lançou o El Shaddai, que é bem na Avenida Ironildo, em frente tem um posto de gasolina ali e tem a Sicredi. Sim. Quando a gente lançou ali, quando tu pega o mapa de Itapema e explica pro cliente a localização, na verdade, a Avenida Nereu, ela só tem a ponte que separa, obviamente. Hoje tem 3 pontes, né? Exato. Só tem a ponte que separa
da Avenida Ironildo, da Nereu, porém quem olha é uma linha reta. É uma linha reta. E o que já tem permutado nos dois lados da avenida, cara, vai ser a continuação natural da Nereu, vai ser Exato. toda aquela faixa de prédios dos dois lados da avenida. Então, hoje pode-se considerar a Ironildo uma extensão da Nereu, mas claro, cada um com suas qualidades, né? Cada cidade também com seus investimentos. Eu vejo que Porto Belo avançou também com a própria CIP, que é a Associação ali dos Construtores. Eu acho muito importante isso. Acho que isso é pioneiro aí, é difícil tu encontrar, porque a CIP ela veio com o propósito das construtoras se unirem e também e fazerem um papel também do poder público. Exato. Que é de não bancar obras, mas parte da outorga ser também gerenciada pela CIP, que isso foi bem inovador, o poder público geralmente não quer abrir, né? E isso, né, também dá um pouquinho para a cidade, um pouco mais de credibilidade e avanço, que já está acontecendo. E garante a execução de obra. Né? Com certeza. Pode ver a velocidade da obra que está acontecendo lá em Porto Belo, como é diferente de uma obra pública, né? A diferença, vamos falar já até do mole, né? Sim, exatamente. Que foi, cara. Exatamente. Até iluminação já tem. Isso. E querendo ou não, o nosso ainda tá para vir. Não, mas tem diferença. Por isso que, óbvio que a gente que vem da iniciativa privada, e quando vê o poder público em algumas situações, eu sei que a lei, há muitos travamentos, né? Sim. Mas tem que simplificar, tem que desburocratizar, tem que realmente botar a mão na massa. Independente da pretensão política. Sim. O sucesso que tem hoje vai continuar. Sim. A VPR Não, com certeza. A questão política é uma opção que, né, é uma renúncia que a gente faz até dentro de casa, envolve família. Eu tenho a minha pequena Maria com 1 ano e 3 meses, é muito recente, né? Minha esposa que não conhece esse meio político, não vem desse meio político, porque, né, bem poucos suportam, né, isso, essa fatia. Mas eu coloquei o nome à disposição, porém, eu coloquei num momento em que a empresa, obviamente, ela passou por uma segunda evolução. Eu sempre falo que o marco ali de a gente trazer o Bruno como garoto propaganda, tivemos lá em Uberlândia, e através do Bruno a gente está com parcerias aí até para assinaturas em projetos, de assinatura internacional para um projeto. Legal. Isso tudo já está acontecendo. E é claro que essa parte da política, eu coloquei o nome à disposição, quero sentir como que as pessoas também vão reagir a isso e construir um projeto junto. Não é projeto de poder, é projeto de cidade. Sim, exato. Que vai muito de encontro e não atrapalharia, obviamente, a parte da construtora. A construtora segue, inclusive eu estou na gestão, meu sócio fica na parte comercial. Ela segue, obviamente, a todo vapor. A gente tem formado toda uma equipe, a gente hoje tem uma diretora executiva. Eu ia te perguntar isso, porque querendo ou não, é difícil levar os dois. Não tem como. Não tem como, né? Senão nem na construtora vai bem e nem na gestão vai bem. Óbvio que nesse período de pré-campanha é natural. Isso a gente, né? Mas hoje, eu procurei no ano de 2023, eu não tirei, e eu nem estava pensando nessa pré-campanha. Mas no ano de 2023 eu não tirei um dia no sentido de folga ou férias. Eu não viajei. Geralmente eu costumava viajar pelo menos umas 2 vezes no ano, até para dar uma recuperada aí no emocional. E eu não consegui viajar porque a gente fez toda uma estrutura de uma sede nova, a gente automatizou todo o sistema. Então, não só da operação que a gente trouxe, sistema como o próprio Cienge, que fez toda a parte operacional da empresa, como também o sistema das obras, da engenharia, que é o próprio Prevision. Tem um outro sistema que a gente está buscando informações do operacional e também da engenharia para trazer tudo isso na tela. A parte de custo de obra, toda a nossa obra, a gente criou a SPE, Sociedade de Patrimônio Específico. Então, a gente leva cada obra com centro de custo, uma conta própria, ou seja, a administração dela acaba sendo todas individuais, separadas, não misturamos os caixas. Exatamente, então tu não precisa vender uma obra para estar Exato, esse é o grande problema, né? Tem que ser muito bem organizado para que essa conta depois no final feche, né? Exato. Mas assim, a gente, claro que torce que todas consigam, porque para o mercado não é bom, né? Ter situações de insucesso, de obras não entregues, isso é ruim. E a SPE é o primeiro caminho. Eu falo que quando tu faz um centro de custo para a obra,
né? Abre uma conta específica para obra, joga todos os contratos dentro dessa SPE. Tu começa a criar uma cultura de organização, que isso vai facilitar para tudo. Até se você querer entrar para um centro de buscar recursos, juntar fundos, cara, esse é o mínimo que eles vão exigir. Exato. Então, esse amadorismo de um caixa para tudo, isso tem que cuidar, porque ele não traz um reflexo positivo quando tu apresenta para o mercado, e até para o próprio cliente, para o próprio permutante, ele saber que a empresa está se portando dessa forma, ele se sente também mais seguro. Exato. Se acontece um problema com a construtora, seja ele qual for, não afeta a obra. E isso é muito importante, né? A gente vê que no mercado pode acontecer. Então, da forma com que a empresa está se organizando agora, óbvio que falta ainda um caminho a seguir, mas a gente tem supervisão, temos auditoria na empresa, já funcionando para ela ficar na palma da mão. Também me deu essa possibilidade de, peraí, vou fazer um experimento, vou me doar um pouco, mas obviamente caso isso evolua e lá na frente, caso isso realmente aconteça, claro, na empresa a gente já tem diretrizes que ela vai funcionar e eu nesse momento me concentraria obviamente numa gestão, né? Então é muito cedo, mas óbvio que a gente já está estruturando para que se isso venha a acontecer, a gente consiga estar preparado. E a VPR, ela vai, bem nessa parte, eu meio que afastar um pouquinho dela é o que dói mais o coração, porque a gente está fechando essa parceria internacional que vai dar uma mexida boa no mercado. E, né, eu talvez vou estar indo numa campanha eleitoral. Imagino, cara. Isso aí tá me dando uma dor de cabeça. Mas se for para um projeto realmente de plano de cidade, eu sei que vai ajudar em muitos. É importante ressaltar que muitos ainda não perceberam a importância do poder público para manter toda essa nossa sinergia imobiliária. Verdade. Assim, eu acho que se houver um planejamento de cidade que resolva daqui a pouco ou amenize bastante um problema de mobilidade, uma saúde de qualidade, a própria educação, né, trazer uma cidade também mais tecnológica, organizada. A cidade só tem a ganhar. Eu acho que, cara, a gente continua nessa vitrine de maior valorização, de segundo metro quadrado, e a gente também encosta mais no nosso vizinho em Balneário Camboriú. Temos um bom exemplo, né? Balneário é um bom exemplo, porque Sim. hoje acredito que o corretor em Balneário não venda mais a praia, ele vende a estrutura. Exatamente. Então a gente está no caminho. O que não pode no meio do caminho seria para o mercado imobiliário um grande impacto. Às vezes as pessoas podem... Converso com alguns que falam, não, mas eu toco a minha empresa, não dependo do poder público. Claro, eu sei que o sucesso da empresa está muito atrelado ao próprio empreendedor que está ali. Porém, a cidade, tratando-se de investimento imobiliário, a cidade tem que acompanhar, senão daqui a pouco ela vai estagnar. Ela vai criar problemas que vai daí refletir, obviamente, na valorização, no preço do imóvel, no cliente, continuar com essa pegada de querer muito Itapema. Exato. Se acontece algo que eu torço que independente de mim ou qualquer um que venha, né, ocupar uma cadeira na gestão da prefeitura, ter essa ideia, essa mesma ideia, esse mesmo mais agressiva, mais técnica de pensar na cidade para o futuro, para a gente com certeza continuar aquecido no mercado imobiliário, porque isso muitos às vezes pode pensar que não, isso não depende tanto, cara, é porque não bateu ainda a água. Agora, deixar para mexer quando a água bateu na bunda pode ser tarde demais, essa é a realidade. Bom, Clóvis, eu queria te agradecer, cara, assim, porque eu sei que a tua agenda é bem ampla, bem disputada, e eu quero te dar boa sorte aí nessa futura... Nessa pré-campanha aí. Que eu tenho certeza que com as tuas ideias, eu acho que vai ter bastante sucesso. Exatamente. Principalmente na cidade. Amém. Exatamente, porque a gente vê a questão da construtora, né? Hoje nós vendemos segurança, credibilidade, confiança. E vende a cidade. Então é muito bacana ver essa união, né? Você que é nativo, conhece mais do que qualquer um aqui a cidade, conhece as dificuldades. E com certeza, cara, desejamos boa sorte aí. Muito obrigado mesmo a tua presença aí. Imagina, eu que agradeço. Parabéns pela organização aí da empresa.
Quando eu entrei aqui, realmente ela é uma imobiliária um pouco diferente, Exato. sai um pouco do tradicional, Exato. né? A própria parte aqui da estrutura do podcast vem também se atualizar. Eu penso que o podcast é uma maneira bem interativa, né? A gente, costumeiramente, o Brasil sempre investiu muito nas rádios, né? E isso foi um upgrade até de uma própria rádio, né? No sentido de também ter imagem, a pessoa também aparecer o vídeo, ele cativa, né? Sai só de tu ouvir a voz. Exato. Mas, pô, agradecer de coração aí o convite, fico também muito feliz por essa possibilidade de vir contar um pouquinho da história da empresa, falar também um pouco da cidade, porque tá tudo interligado, a gente vem de Itapema, né? Então, agradeço também aí, entrei nessa missão aí, colocando, obviamente, nas mãos de Deus, for um projeto que as pessoas entenderem que é para a cidade. E, obviamente, isso vem de encontro, né? Que não corrompa princípios que eu tenho, que eu levo para a vida. Exato, eu estaria disposto, obviamente. Fora isso, a gente segue a vida na construção civil, que também é muito bom. Se incomodar, se incomoda em tudo, né? Mas, de coração aí, obrigado pelo convite e eu fico à disposição aí para uns bate-papos aí no futuro. Com certeza. Muito obrigado.